o seguinte, se você está vendo esse vídeo, isso pode significar duas coisas, tá bom? A primeira é que você está tentando vencer a procrastinação. E a segunda é que eu estou conseguindo vencer a procrastinação. Bom, vamos entender. Há muito tempo eu quero produzir conteúdo. Na verdade, há muito tempo eu quero fazer muitas coisas. E não fiz nenhuma. E eu estava fazendo um cálculo dos meus interesses, né? Coisas que eu tenho vontade de fazer e coisas do tipo. E eu pensei que se desde a época que eu tenho esses interesses, eu separasse um interesse por ano para fazer, para concluir, para me dedicar, talvez a essa altura do campeonato eu já estivesse apto a concluir todos. Seja idioma, seja algum instrumento ou alguma habilidade específica. Seja uma habilidade física, como por exemplo, virar um mortal, ou então alguma habilidade intelectual, como por exemplo, programação. Só que eu nunca fiz nada. E é interessante que por mais que eu não tenha feito nada, eu investi em muitas dessas coisas. Eu já comprei cursos de idiomas, em algumas habilidades, por exemplo, eu investi com equipamentos. Como por exemplo, eu já comprei uma mesa digitalizadora e não fiz absolutamente nada com ela. Inclusive, eu a doei porque eu não estou usando. Quando eu decidi começar a criar conteúdo, por mais que não tenha nada de útil para falar, creio eu fiz o primeiro vídeo e eu gravei com o meu celular, um Redmi Note 9, e a filmagem foi simplesmente horrível. Então eu decidi, se eu vou criar conteúdo, eu vou me dedicar e comprar equipamento de qualidade. Nisso eu comprei uma câmera, que é essa inclusive que eu estou usando. E ó, tem tempo que eu comprei e até hoje eu não fiz conteúdo. Ou melhor, hoje eu estou começando o conteúdo, né? E então eu tenho esse problema de investir para começar a fazer as coisas com a maior qualidade possível e infelizmente não chegava nem a usar. Mas não é esse o ponto, tá? Vamos começar desde o início. Como vencer a procrastinação? Tá, se você tá vendo esse vídeo então, o primeiro ponto que a gente tinha falado é que se você tá vendo esse vídeo, você quer vencer a procrastinação. E qual é o primeiro passo para vencer a procrastinação? Com certeza não é ficar vendo vídeos sobre vencer a procrastinação. Assim como você, eu já assisti vários, tá bom? Vários e vários vídeos sobre como vencer a procrastinação. Vídeos longos, talvez de 20 minutos, e vídeos mega curtos de como vencer a procrastinação em 30 segundos, por exemplo. Porque eu procrastinava tanto que eu não queria ver um vídeo longo sobre isso. E muitas das vezes, quando eu assistia vídeos sobre vencer a procrastinação, eu deveria estar fazendo alguma coisa mais importante, mas ao invés disso, eu estava vendo vídeos, né? Nenhum vídeo ajudou. Por que nenhum vídeo ajudou? Porque os conselhos não eram úteis ou algo do tipo? De forma alguma. Os conselhos eram bons. Só que o melhor conselho do mundo, ele é inútil se quem está recebendo esse conselho não o seguir. Então o problema era, eu via os conselhos, eu via o passo a passo das coisas que eu deveria fazer para vencer a procrastinação. Minha mão não está aparecendo. Mas eu não fazia. Então, de que adianta você saber o que deve ser feito se você não faz? Não adianta muito. Inclusive, a própria Bíblia tem um trecho que pode falar um pouco sobre isso, que é que aquele que sabe... Como é que é? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, da mesma forma, se você sabe o que deve ser feito para vencer a procrastinação e não o faz, acaba que não adianta muito, né? Então, hoje eu decidi e eu falei, eu vou vencer a procrastinação fazendo o conteúdo que eu sempre quis fazer, que é falar de alguma coisa que ainda não descobri o que é, mas de início eu vou falar sobre vencer a procrastinação. Então tá bom? Então eu vou citar alguns passos aqui. Eu admito que eu não elaborei muito o roteiro desse vídeo não, tá bom? Mas eu vou falar algumas coisas de experiência que eu acredito que possam te ajudar. Igual eu te falei no início do vídeo, se eu estou fazendo esse vídeo, se você está assistindo, isso quer dizer que eu comecei a vencer a procrastinação. Nem que seja fazendo esse vídeo. Se você está vendo, quer dizer que esse vídeo foi gravado, foi editado e postado. Algo que eu tô para fazer tem muito tempo. Tá bom? Então, o primeiro passo é tomar atitude. E aqui os passos não têm relevância de ordem, tá bom? Ou talvez tenha, mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é tomar atitude e decidir fazer, entendeu? Parar de deixar para depois. Mas isso é bem básico, né? Como vencer a procrastinação? Vença a procrastinação. A mesma coisa de falar, como vencer a depressão? Deixa ele ficar triste, fica feliz. Tá bom, a gente sabe que não resolve. Mas um ponto importante que é necessário a gente entender de primeira é que vai gerar desconforto, tá bom? Gera desconforto. Eu trabalho, eu estudo e eu vou precisar
separar um tempo para gravar um vídeo, separar um tempo para editar esse vídeo. E a gente quer uma edição bacana, né? Nada muito sofisticado, mas pelo menos algo tragável. Então, gera desconforto e você precisa entender. Porque se você tentar vencer a procrastinação sem entender que gera algum desconforto, você nunca vai vencer. Porque a partir do momento que você der o primeiro passo e se sentir desconfortável, você vai parar. Então, entenda que existe um desconforto, tá bom? Beleza, segundo passo, então, é entender que a constância é necessária. Dizem que o primeiro passo é o mais importante, mas, assim, na minha experiência, isso não funciona. Porque em várias coisas, eu já tomei o primeiro passo. Só que eu não dava o segundo passo. Para mim, particularmente, na minha experiência, o passo mais difícil de dar não é o primeiro, nunca foi o primeiro. É sempre o segundo, o terceiro e o quarto. Já fiz inúmeros cursos e paguei por muitos cursos que eu começava e não continuava. Vídeos que eu já fiz para postar e nunca postei, porque eu começava a editar e não terminava. Então, é importante a gente ter constância, tá bom? Essa é a segunda coisa, ter constância, ser constante. Tem uma frase que ela é atribuída ao Bruce Lee, se não me engano, que fala, né? Eu prefiro enfrentar um homem que pratica um chute 1000 vezes do que enfrentar um homem que pratica 1000 chutes uma única vez. Eu acho que é assim. Enfim, a gente precisa ter constância, porque ela dá resultado. O meu problema, e aí pode ser que seja o seu, é que eu quero tudo muito na hora, eu sou muito imediatista. Então se eu quero aprender, exemplo, se eu quero aprender a tocar baixo, eu vou ver vídeo de pessoas tocando baixo, eu quero fazer aquilo que a pessoa que demorou talvez 10 anos para aperfeiçoar uma técnica está fazendo em um dia, uma semana. E não é assim que funciona. A gente tem que entender que existe um passo a passo. Igual eu falei antes, se eu tivesse começado a fazer as coisas que eu tenho interesse alguns anos atrás, quando eu comecei a ter o interesse, talvez hoje eu fosse muito bom. Mas como sempre deixava para depois, eu então ficava triste por não ter resultados imediatos, eu encerrava aquilo e nunca mais praticava. Então esse é um grande problema. Aí a gente precisa tomar atitude. Uma das primeiras atitudes que eu tomei em relação a qualquer coisa foi quando eu tirei a minha carteira de moto. Eu comecei a trabalhar e juntava dinheiro e eu falava, vou tirar minha carteira de moto, vou tirar minha carteira de moto, vou tirar. Só que eu nunca tirava, porque eu não pesquisava qual era o valor, qual era o passo a passo de se fazer, as autoescolas que ofereciam esse curso, embora eu acho que todas, né? Enfim, fazer um orçamento. Até que um dia eu tava num ponto de ônibus, esperando o meu ônibus, e eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu poderia estar com uma motinha, pilotando, tenho dinheiro pra... Não sou rico, mas eu sempre fui bom de economizar, então eu tinha dinheiro pra tirar a carteira e talvez pra futuramente comprar uma moto, e simplesmente eu não estava fazendo porque eu falava que ia fazer e não fazia. Então por isso que eu retorno ao primeiro ponto, que é tomar uma atitude. Só que foi necessário. Peraí. Foi necessário pra mim ter um choque de realidade, que é pegar um ônibus. Claro que pegar um ônibus não é a pior tortura do mundo. Ou melhor, às vezes é. Mas assim, aquele momento que eu falei, estou aqui parado, esperando um ônibus, enquanto eu já poderia estar em casa fazendo alguma coisa, aquilo mexeu comigo e naquele dia eu decidi tirar a carteira. Eu esperei o ônibus, tive que esperar. Mas não peguei o ônibus para casa, eu peguei o ônibus direto para a autoescola e fui lá, pesquisei o valor e me matriculei no curso. Claro que isso não é um conselho para você tomar decisões sem pensar também, porque poderia ter sido uma decisão errada da minha parte. Eu poderia ter feito algo que eu ia me arrepender depois, então pense. Mas não só pense, depois que você chegou numa conclusão de que você deve fazer algo, faça, tá? E aí a terceira coisa, igual eu comentei, eu já tinha feito um vídeo antes com o meu celular e ficou péssimo. E esse é um grande problema de quem procrastina, tá bom? Quer fazer tudo na maior perfeição possível. Principalmente hoje em dia, no caso da criação de conteúdo para o YouTube, por exemplo, para qualquer rede, a gente vê que a qualidade dos trabalhos está absurdamente boa. Absurdamente boa. Então se você começa com um vídeo filmado num celularzinho, talvez não fique tão bom e não tão agradável. Não só o nível das coisas estão bons, mas o nível de exigência dos consumidores está maior. Então acaba que alguém vai ver algum vídeo que é gravado no celular e talvez não tenha uma boa edição, pode não gostar, ainda que você tenha um bom conteúdo a oferecer. E isso não é só de youtubers ou qualquer tipo de criador de conteúdo grande. Tem gente que hoje já começa
com um investimento alto para criar conteúdo, seja em iluminação, seja em cenário, em captura de vídeo, em captura de áudio. Só que a gente vê, por exemplo, o Whindersson Nunes. Olha como é que o cara começou. Eu não acompanho o Whindersson Nunes, mas eu sei que ele começou assim, com vídeos gravados em um lugar estranho. Enfim, o cara não era o que ele é hoje. Mas ele começou e chegou onde ele chegou hoje. E não só ele, como vários outros. E eu entendo que isso é fruto da época também. Existia uma época que muita gente estava começando a fazer muitas coisas sem recurso e foi adquirindo recurso com o tempo. Hoje a exigência é maior e as pessoas já estão começando a fazer conteúdo com uma qualidade maior. Ok, mas talvez esse não vai ser o seu caso. E você vai ter que começar a fazer com o celular. Mas comece a fazer com o celular e com o tempo invista dinheiro, invista recursos para melhorar a sua capacidade, seja de equipamento, né? Seja de software, por exemplo, ou então de conhecimento, talvez oratória ou iluminação, captura, enfim, roteiro. Por exemplo, esse vídeo eu não roteirizei e provavelmente depois eu vou pensar de um monte de coisa que eu deveria ter falado e não falei. E assim, tudo bem. Eu deveria ter roteirizado? Deveria, mas no meu caso, eu estava procrastinando tanto que isso seria mais um motivo para eu procrastinar. Então eu decidi fazer o vídeo sem roteiro, sem planejamento, simplesmente falar da minha experiência e do que eu estou fazendo para mudar. Acredito que está funcionando. Agora, a procrastinação ela pode estar alinhada a alguns problemas, creio eu, tá? Isso aí eu não tenho certeza. Pode ser, talvez, um TDAH da vida ou algum outro tipo de... Enfim, algum tipo de... Não é distúrbio a palavra, mas algum tipo de condição psicológica. É o meu caso? Eu não tenho a mínima ideia se é o meu caso. Se eu tenho TDAH, por exemplo, eu acredito que não. Por algum motivo parou de gravar. Enfim. Eu tenho TDAH? Não sei, tá bom? E prefiro, de fato, não saber. Não sei se esse tipo de atitude é uma... Eu tenho que olhar pra cá, né? Não sei se esse tipo de atitude é uma boa ideia, tá bom? Porque talvez se eu procurar saber, for diagnosticado, entender que eu tenho essa condição ela deveria ser tratada. Eu não sei como se trata TDAH. Não sei se é com remédio. Eu acho que tem remédio. Talvez terapia. Eu não sei, de fato. Mas eu sei que, na minha experiência, eu falando por mim, tá? Se eu entender que eu tenho esse problema, eu vou usá-lo de muleta. Isso eu tenho certeza porque eu me conheço. Eu vou usar ele de muleta e vou começar a dar desculpas falando que eu não faço as coisas porque eu tenho TDAH. Isso aí é algo pra mim. Talvez não seja o seu caso. Agora, eu recomendo as pessoas procurarem saber se tem alguma coisa. Eu não vou fazer. Eu acredito que no meu caso é falta de vergonha na cara. Por quê? Porque quando eu era mais novo, eu não tinha esses problemas de procrastinação. Isso foi algo que veio com a vida adulta. Principalmente ali após o ensino médio. Então, no meu caso, eu acredito que é falta de vergonha na cara, mas talvez não seja o seu. Sugiro que você procure saber, porque às vezes você está se martirizando e se colocando para baixo achando que você não é capaz, mas na verdade você realmente tem algo psicológico que te afeta, tá? Então, faça isso, tá? Procure ajuda, converse com as pessoas e tome uma atitude. Bom, acredito que eu não tenho mais nada para falar. Agora, uma coisa é certa. Não sei quem está vendo esse vídeo, mas eu espero muito que esse vídeo seja seguido de um próximo vídeo. Porque se esse for o único, aí entra naquele ponto que eu falei antes, que é do primeiro passo. Que é dar o primeiro passo e não dar o segundo. E aí, honestamente, eu vou ficar bem chateado. Outra coisa que eu queria falar, e aí, no caso, é principalmente para criação de conteúdo, é o quê? Talvez a vergonha das pessoas verem o seu conteúdo e debocharem de você. Passei por isso, eu pensei nisso. Mas é o seguinte, você vai ter vários tipos de pessoas na sua vida, tá bom? As que vão debochar não vão entender o seu problema, não vão te entender e não estão te apoiando. Então são pessoas que você, sinceramente, não deveria ligar muito pro deboche. E aqueles que virem o que você tá fazendo e te apoiarem, vão falar, cara, bacana, isso aí, continua. Essas são as pessoas que devem ser mantidas, tá? Então não ligue para as críticas. Críticas construtivas, aceite sim. Mas críticas negativas, pessoas só querem te colocar para baixo, não aceita não. Tô vencendo, tô gravando, isso já é alguma coisa. Se tiver postado, vai ser melhor ainda. Tô fazendo algumas coisas, como por exemplo, eu tô fazendo academia, uma coisa que eu nunca gostei.
E eu tava indo com um amigo meu e ele parou de ir. E ainda assim eu continuei, eu achei que eu ia parar, mas eu acordo cedo pra ir pra academia, acordo 5 horas. E tô indo, sabe? Tô me levantando, coisa que antes eu deixaria pra outro dia. Eu falaria, talvez hoje eu não vá. Mas eu estou indo. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Uma coisa que é necessário que você faça é tentar conciliar os seus interesses, tá bom? Eu, por exemplo, tenho muitos interesses em comum que o meu dia não é suficiente para eu atender a todos. Eu trabalho e eu estudo. Se eu for dedicar tempo aos meus outros interesses e ainda tem as responsabilidades pessoais, eu não vou conseguir fazer tudo, tá bom? Então defina prioridades. Tem aquela estratégia, né? Que você define todas as coisas que você quer fazer, depois você separa, se não me engano, 10, e depois você separa 3. Essas 3 são, de fato, as prioridades que você deve focar. Igual eu falei, se eu, há alguns anos atrás, tivesse pegado um interesse que eu tenho e focado nele o ano inteiro, hoje eu já teria feito várias coisas. Já teria aprendido várias coisas que eu tenho vontade de aprender. Consigo voltar atrás? Não, mas eu consigo pensar daqui pra frente. A gente não deve ficar pensando no passado. Eu posso fazer daqui pra frente. Para mim vai ser extremamente difícil, porque a minha tendência é compensar o tempo perdido. Então vamos supor que eu tivesse 7 interesses. E em 7 anos eu poderia ter feito todos eles. Não fiz, eu vou tentar compensar. Quando na verdade, isso só vai me atrapalhar. Eu deveria então fazer o quê? Pegar esses 7 interesses e falar, não, eu vou focar em um, em 2. Não necessariamente tem que ser um por ano, tá? Foi um exemplo. Mas focar. Não tente compensar o passado que você perdeu, tá? Faça-o a partir de agora. O passado já foi, por isso que chama passado. E o presente é um presente. E o futuro, a gente nem sabe se ele vai chegar. A verdade é essa. A vida é um vapor, né? A gente está vivo hoje e amanhã a gente não está mais. É como uma flor que nasce, ela floresce, mostra a sua beleza, e no fim da tarde ela murcha, seca e cai ao chão. Então, não fique preocupado e ansioso com o seu futuro. Se planeje, mas não fique ansioso. É isso. É o meu conselho para hoje. E eu espero que, assim como eu estou conseguindo e pretendo continuar conseguindo, você consiga também. Porque quem não sofre disso não sabe o quanto que é ruim e o quanto que a gente se sente mal com nós mesmos. E a pior coisa de se sentir mal consigo mesmo é que você não tem como descontar isso em ninguém. Porque quando você se sente mal com o outro, você pode, sei lá, xingar no Twitter. Agora, contigo mesmo é um pouco complicado. E aí as pessoas tentam fazer de uma forma que muitas vezes não é legal. Como, por exemplo, o consumo de álcool, de drogas, ou o vício em determinadas coisas. Enfim, não vou tomar muito seu tempo, porque você é um procrastinador, tá bom? Acabou esse vídeo? Acabou. Vai fazer alguma coisa. Não vê mais um. Talvez tem outras abas aí de como parar a procrastinação. Cara, isso não ajuda por experiência própria. Acabou esse vídeo? Sai! Fecha o computador, fecha o celular, vai fazer alguma coisa, nem que seja não fazer nada, mas realmente não fazer nada mesmo, sabe? Se desligar. E não fazer nada no sentido de deitar na cama e ficar jogando alguma coisa. Não, nem que seja fazer nada, mas desliga as suas coisas, vai tomar um sol, vai tomar uma chuva, vai tomar uma friagem, uma estiagem, sei lá, não sei a hora que você tá vendo isso, não sei onde você tá, mas assim, sai desse vídeo e vai fazer alguma coisa de útil pra você. Nem que seja meditar, orar, rezar, falar com alguém, ligar pra alguém que você ama e falar que você ama, ou ligar pra alguém que você não está bem e pedir perdão e perdoar também. Um detalhe que eu esqueci de falar e que eu peguei minha câmera e liguei o microfone de novo só pra falar isso, que é o seguinte: aparentemente eu estou conseguindo. E se eu estou conseguindo, você também consegue, porque afinal de contas eu não sou melhor que ninguém. Eu sou só um cara. Então se eu consigo, você consegue também, tá bom? Então firme. Pô, vacilei, não fui constante, deixei de fazer um dia, volta e faz de novo. Você vai conseguir, eu tô conseguindo, we all gonna make it. Bom, esse é o meu conselho pra hoje, eu fico por aqui, eu espero que eu volte. Torça por mim,